Por que Jesus é o verbo da vida? Tudo bom, amigos? Sabia que Jesus é o verbo da vida? A Bíblia fala que ele é a palavra. O verbo é algo que se conjuga, é algo que tem uma ação. E Jesus é a própria palavra que veio à terra em ação. Aquilo que estava profetizado aconteceu e essa palavra ficou viva. E dentro de Jesus, da palavra, tem vida. E eu vou te mostrar no livro de João algumas coisas tremendas. No livro de Gênesis, como Deus criou o mundo foi pela palavra. E no livro de João, todo o livro fala sobre o verbo, sobre a vida, sobre Jesus como a videira, Jesus como o pão da vida, Jesus como água viva. Mas deixa eu te mostrar aqui primeiro aqui o que diz em João. No final do livro de João ele falou: eu escrevi esse livro para que vocês possam crer que Jesus é o Filho de Deus e que crendo nele vocês tenham vida em seu nome. Então ele falou sobre vários milagres e sinais. João 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, né? E o verbo era Deus. O verbo é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus já estava no começo com Deus, né? Porque Deus falou: façamos o homem à nossa imagem, era o Pai, Filho e Espírito Santo estavam na criação. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, né? Aqui João 1:3. Nele estava a vida. A vida está onde? No verbo. Ele coloca Jesus como verbo porque a vida está na palavra. Quando Jesus estava aqui, ele era a própria pessoa andando aqui na terra e o que ele falava era poder e era vida. Quando ele falava levanta e anda, ele falou para Lázaro: sai para fora. Ele falou para o morto: vem para fora. E a vida, ele falou assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vive nunca provará da morte, mas se morrer, viverá. Se credes, verás a glória de Deus. Jesus era o próprio poder de Deus andando. E quando ele falava, aquilo se tornava vida, né? Jesus curava o leproso, dava vista aos cegos, o surdo ouvia, os demônios eram expulsos, porque quando ele falava, meramente ele falava e aquilo se manifestava em vida. Onde Jesus tocava, tinha vida. Ele agradecia por 5 pães e 2 peixes, aquilo multiplicava e dava para uma multidão. Era Jesus transformando tudo onde ele passava, né? Jesus hoje ele não está pessoalmente, mas ele está em espírito, o Espírito Santo está nele. E o que ele nos deixou? A palavra. Então, quando você lê a palavra, você confessa a palavra, existe vida dentro da palavra, porque o Espírito Santo ele unge a palavra que você guardou dentro de você. Cada vez que você fala, que você confessa, você está guardando o próprio Jesus, como se fosse o próprio Jesus falando, né? Jesus, ele era uma pessoa que tinha o verbo. Agora nós temos o verbo em nós e esse verbo tem vida. Jesus falou assim: a carne para nada aproveita. As palavras que eu disse são espírito e são vida. A carne, a nossa natureza pecaminosa, ela não tem poder para nada, mas a palavra de Deus que está em você, ela é espírito e ela é vida. Então quando você fala a palavra, você fala algo espiritual que se manifesta. E aqui no versículo 4 fala: nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Deixa eu ler aqui o Gênesis, a criação. Ó. Gênesis 1 fala assim: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Você viu que as 3 pessoas. Deus criou o céu e a terra como? Primeiro, era sem forma e vazio, mas o Espírito Santo estava pairando. Mas para que isso aconteça, para que o poder do Espírito Santo se manifeste, Deus falou. Falou o quê? O verbo, a palavra, e aí se manifestou. Por isso que a Bíblia fala aqui em João, né? Ele estava no princípio, todas as coisas foram feitas por meio dele, e nele estava a vida.
Então eu quero dizer para você, use a palavra, leia a palavra, medite na palavra. A Bíblia fala, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele é igual a árvore plantada à beira do rio, que dá seu fruto no devido tempo, cuja folhagem não murcha, tudo que faz prosperará. Quer que algo prospere na sua vida? Medita na palavra, leia a palavra, confessa a palavra, né? E você vai ver. Jesus ele falou que existe uma fonte que jorra para a vida eterna. Você enche da palavra e aquilo vai se tornar viva. E o Espírito Santo vem e quando você fala, ele unge com poder. Então o Espírito Santo é o verbo que está pairando sobre você e esperando você falar. E aí quando você fala a palavra, confessa os versículos, Jesus falou assim, em verdade vos digo. Ele sempre falava, porque essa é uma verdade estabelecida com sangue. Quando ele morreu, ele falou, está consumado, e agora está consumada a verdade na sua vida. Ele tornou real e usável as palavras que ele vive. Ele é autor e consumador da fé. Então você pode usar a palavra, você pode confessar a palavra, que você vai receber vida em toda situação que você precisa. Cada versículo tem uma semente de cura, de milagre, de salvação, de libertação, de restauração, de poder, e você pode usar. As palavras de Jesus são espírito e vida. Por isso que ele falou, eu sou água viva. Quem de mim beber nunca mais terá sede. Sou o pão da vida, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você pode ver, eu sou a videira verdadeira. Todo ramo que está em mim não dá fruto, é cortado. Mas a Bíblia fala que nós estamos nele, nós vamos dar fruto. E sem ele nada podemos fazer. E ele fala, santifica-os na tua palavra. Tua palavra é a verdade. Quando você está perseverando na palavra, a Bíblia fala, se permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32. E Jesus falou, eu sou a luz do mundo, aquele que andar por mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando Jesus fala em João sobre Jesus, é como se se falasse o verbo. O verbo, a palavra, é a luz da vida, é a luz do mundo. Quem andar pela palavra não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A própria palavra é Jesus, a própria palavra é o verbo, a palavra é a vida. Então você vai ver muita coisa sobre isso no livro de João, que ele fala muito sobre o verbo. Amém? Deus abençoe, compartilhe essa mensagem e leve a palavra, leve vida a esse mundo que está precisando. Jesus é a videira verdadeira. E se você confessar a palavra, você vai trazer vida para a situação que você precisa, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.